Pá, nós estamos com Nossa, visitante. bom dia. Olha, gente. Maria Gorete. Bom dia. Até medo, na Tudo bem, verdade. pessoal? Bom dia. Nós estamos Agora- recebendo, nós estamos ao vivo. É, bem? bom Como dia. vai? Olha, nós estamos sendo surpreendidas pelo nosso Big Boss aqui, que entrou com a Polícia Federal. Brincadeira, gente. E ele que vai. Eu vou pedir para você vir aqui apresentar o nosso entrevistado, Isso, Rodrigo por favor, Neves. Rodrigo. Não, por favor, mas eu gostaria que você fizesse às vezes da casa, né? É, uai, coisa feia. Bom dia, nós estamos aqui recebendo o Dr. Augusto, que é o diretor-geral da Band Nordeste, com o Edmilson, Piauí, e o nosso querido Douglas Santucci, que participou ativamente aqui durante o período da Lava Jato, Lembrando. ex-Paraná, e agora é um dos caras fortes da rede na parte de jornalismo, junto com o Rodolfo Schneider. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado, Augusto, obrigado. a todo mundo. Olha Gente, só. o Douglas, claro que nossos ouvintes lembram, né? Ele entrava quase todos os dias para falar da Lava Jato, né? Era assim um negócio ensandecido lá, né? Você praticamente morava na Polícia Federal, né? Morava Douglas? na Polícia Federal, na Justiça Federal, então muito obrigado, adorava as entradas por aqui, era muito importante, né? Acho que esse espaço de debate aberto aqui pela Rádio Bandeirantes foi um trabalho muito legal para os próprios ouvintes, né, ficarem bem informados. E a gente trazia aqui muitas vezes antes, né, de levar para o Nacional, antes de levar entrava normalmente no Brasil Urgente às 4 da tarde, e aqui nesse horário intermediário a gente trazia as notícias antes. Então Tudo. o ouvinte da RB ficou muito bem informado naquela época, ainda fica hoje, mas naquela época sobre a Lava Jato. Foi Ô um trabalho intenso. Douglas, bom, você então participou desse momento histórico, mas que é um momento que acabou sendo hoje meio que criminalizado. Como é que você, olhando para trás, você vê a Lava Jato? Olha, teve realmente um revés gigantesco, né, na Lava Moro Jato. hoje foi aberta uma ação aí contra ele por danos ao país. É isso mesmo. O que a gente teve, eu acho que hoje em dia a análise realmente pode ser feita. Naquela época a gente tinha outra visão, todos tinham outra visão, os ouvintes com certeza também tinham uma outra visão sobre a Lava Jato. Naquela época, inclusive, a gente já muitas vezes trazia à tona esse assunto sobre os estragos, digamos assim, que a Lava Jato poderia causar, já que ao invés de combater muitas vezes diretamente quem tinha causado a corrupção, a gente já sabia e a gente já comentava e criticava que causou realmente... muitas empresas foram aí à falência por causa disso, e a população acabou sendo prejudicada. Mas eu acho assim, eu sou favorável ao seguinte, você pode até ter um problema na economia, mas se você estiver combatendo a corrupção, Exato. para mim tem que combater a corrupção, porque é um câncer assim que tem que ser extirpado. Então, o que eu quero perguntar para você deve ter convivido com o juiz Sérgio Moro e com os procuradores da Lava Jato. Você percebeu neles alguma intenção política de fazer toda essa operação para poder se beneficiar politicamente, ou de fato foi uma investigação que trouxe à tona um esquema de corrupção que nunca visto no Brasil? No mundo. No mundo, né? Exatamente. É claro que o modo, né, da Operação Lava Jato acabou prejudicando empresas, mas não tem a menor lógica você falar, então a corrupção poderia continuar. Não é isso. E acho que pelo trabalho feito por procuradores, por promotores e por juízes, isso é muito sensível de saber, né, qual é o limite e até onde ele pode ser responsabilizado, porque senão a gente daqui a pouco não tem combate à corrupção. Que daí a Exato. pessoa, hoje é o Moro, amanhã vai ser outro juiz. Então é óbvio que vai causar estragos combater a corrupção, porque é algo que estava enraizado, né? A gente sabe que estava enraizado na Petrobras. Ninguém inventou. Exatamente. Não foi uma invenção. Acho que a pergunta que eu mais recebo, né? Eu fiquei a Operação Lava Jato inteira acompanhando com bastante profundidade. O que vai dar a Lava Jato na época e hoje em dia qual que é o balanço. A gente vê números da Operação Lava Jato que são realmente impressionantes. No mundo não se viu um valor devolvido de dinheiro tão grande. Sim. Delatores confessando toda a corrupção. Então, realmente, a Operação Lava Jato teve sim seu resultado, ele é público, e tem também agora o lado político, que começou, né, a Lava Jato realmente
começou a inverter o seu sentido na opinião pública e em todos os outros sentidos, quando o então juiz Sérgio Moro decidiu sair e se tornar ministro do... na época, e agora também, né? Na época foi ministro, então, de Bolsonaro. A partir daí, realmente era um movimento que ninguém esperava. Com certeza os procuradores não esperavam que tivesse esse movimento político iniciado por Sérgio Moro, que ele se tornaria ministro, e foi algo que realmente, a partir dali, foi a virada da Lava Jato. Né? Olha, eu acredito também, grande parte de tudo isso ao Supremo Tribunal Federal, ao Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, que começaram a enfraquecer a operação assim, de forma sistemática, não com decisões que eles ainda não haviam tomado decisões, mas com as críticas, eles se comportaram como políticos e se comportam. O Lewandowski nem tanto, eu não vejo o Lewandowski tão político como o Gilmar Mendes, acho isso o fim da picada, viu, Douglas? Eu acho que isso é uma opinião realmente pessoal, né, de quem viveu a Operação Lava Jato. Aquele grupo da Operação Lava Jato tinha realmente uma grande vontade de mudar as leis, transformar as leis realmente para que a corrupção fosse combatida. O que a gente tem hoje, e sempre teve, não adiantar nada, combater a corrupção e ninguém ser punido. O próprio Deltan Dallagnol tentou com as 10 medidas contra a corrupção, vocês lembram? Ele rodou o país buscando assinatura, tentou... Chegou no Congresso esse projeto, o que deu? Viraram ao contrário, não adianta nada. Ou seja, o que eu imagino, né? Isso é opinião realmente pessoal. Eles viram que para combater, para conseguir fazer qualquer coisa, só estando no poder. Só que poderia ser de outra forma, né? Poderia ser virando como agora, ele vai concorrer a cargo público. Quer concorrer a uma eleição, né? E não se aliando a algum dos participantes que naquela época realmente, a última eleição, né, era para ser entre Lula e Bolsonaro, teve todo o movimento que tirou o Lula, então acabou realmente sendo uma entrada, a vontade dele era bastante clara, né? A alteração das leis é transformar realmente acho que qualquer juiz, qualquer procurador também tem essa vontade, porque eles cansam, policial federal, eles cansam de prender e não acontecer nada. Verdade. Prender e não acontecer nada, né? Multas que não fazem nem cócegas no bolso dos milionários que roubaram muito, que desviaram muito e assim por diante. Então, a participação no poder, e acho que é aí que entra o nosso ouvinte, que é mudar a pessoa que está no Congresso e que, de acordo com o que você acredita, mas se você tem uma pessoa, né, que é de sua confiança, que realmente vai gerar alguma mudança, a única maneira é colocá-la no Congresso Nacional. É lá que é decidida a coisa. Então, o movimento é esse a partir de agora. Bom, é sempre aquela história da máquina de virar salsicha, né? Você tem que mudar a máquina, porque senão... Não adianta, né? Bom, mas nós vamos fácil, liberar... Né? Quero agradecer o Douglas pela essa participação surpresa, foi muito boa. E vamos liberá-lo, porque ele vai ter reunião daqui a pouquinho. E nós vamos para o intervalo. Obrigada, viu, Douglas? Valeu, muito obrigado, muito um prazer. Obrigada. Nós vamos para o intervalo e você...